Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre liderança, carreiras, desenvolvimento humano. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos a Heloísa Capelas, diretora do Centro Hoffman no Brasil, especialista em mudança de comportamento e autora deste livro aqui que eu tenho em mãos, Perdão, a Revolução que Falta, o ato de inteligência que vai curar a sua vida. Esse livro aqui foi editado pela Gente Editora. Heloísa Capelas, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço, Milton. Muito obrigada pelo convite. Heloísa, eu falei aqui que você é especializada em mudança de comportamento, mas disse que um dos nossos temas é desenvolvimento humano. Isso. O que significa isso? Levando em consideração que nós estamos num programa que trata da vida profissional. Isso. Desenvolvimento humano é aproveitar tudo que a vida nos ensinou, todas as informações que existem no nosso entorno, para que nós possamos crescer em todas as áreas da vida. Então, não só dentro de nós, então nas nossas inteligências. Bob Hoffman, em 1967, definiu que nós temos 4 inteligências fundamentais, que são a inteligência cognitiva, que é a intelectual, a emocional, a espiritual, sem nenhuma conotação religiosa, e a física. Isso para nós. E fora isso, desenvolver-se desse ponto de vista humano é se desenvolver em todas as áreas da vida, quer seja profissional, pessoal, amorosa, na relação com o prazer, com o dinheiro, com o tempo, com os filhos, com os amigos, enfim, tudo que significa a vida. Aliás, você citou Hoffman e eu falei agora há pouco que você é diretora do Centro Hoffman. Quem foi Hoffman? Bob Hoffman foi o criador de uma metodologia que chama hoje Processo Hoffman da quadrinidade. Um nome que a gente usa muito pouco, porque é bem difícil, porque ele fala de 4. Né? Como Jung, ele dizia que nós somos em 4 partes. Essas 4 inteligências que eu acabei de falar. Então ele desenvolveu em 1967 essa metodologia. E na realidade ele era um alfaiate. Então ele não tinha nada a ver com o mundo científico, nem acadêmico, nem estudioso. Ele era uma pessoa que acreditava que todas as pessoas no mundo merecem amar. E que todas nós nascemos com uma missão: amar e sermos amados. E como é que esse conhecimento chega aí ao mundo corporativo? Como é que se passa a desenvolver e pensar dentro dessas 4 inteligências na vida profissional? Então, passa porque, como o processo ele é feito em grupo e aberto, né, para as pessoas que se interessam, nós chegamos aos empresários. Nós chegamos não só aos executivos, como aos donos da empresa. E eles tiveram um resultado surpreendente na vida corporativa, eles fazendo o processo, né? Eles passando por essa experiência de integrar as 4 inteligências, os 4 aspectos deles. E aí eles mesmos foram levando isso no mundo, né? Hoje 14 países do mundo aplicam o processo Hoffman. Então, no mundo, as pessoas iam fazer por questões pessoais e acabaram levando essa metodologia para o mundo corporativo por conta dos próprios resultados individuais que eles tinham dentro das empresas. Destas 4 partes, uma se sobrepõe à outra? Nenhuma. Essa é a grande sacada, essa grande inteligência, né? O equilíbrio do ser humano e o desenvolvimento dele vem de autorizar que as nossas 4 partes tenham o mesmo poder. Então, nós vivemos uma época, principalmente aí no século passado, uma época onde o QI era soberano. E é muito recente, né? O Daniel Goleman escreveu Inteligência Emocional em 92, então no final do século, né? Aí é que a gente começou a ouvir falar de inteligência emocional. Então, na vida corporativa a gente gosta de medir tudo. O QI era fácil de medir, ou passou a ser fácil de medir à medida que se teve alguns métodos para tal, alguns testes para tal. Agora, como é que a gente mede aí a nossa inteligência espiritual, a nossa inteligência emocional? Você sabe que desde 2006, o processo Hoffman é aplicado em Harvard.
e americano, e a maior universidade do mundo adora métodos e pesquisas, métodos e métricas. Exatamente. E eles já desenvolveram, né, 2 pesquisas bem significativas, importantes, que eles conseguem medir a mudança de comportamento a partir da participação do processo e principalmente a partir da experiência do perdão. Por isso eu escrevo o livro, porque o perdão foi tão importante na minha vida. Eu deixei de ser bancária e passei a ser empresária, uma empresária de sucesso. Eu tenho uma equipe de sucesso. Então, e graças à mudança de comportamento e a mudança de visão em relação ao ser humano. E aí eu quero mostrar. E lá na Universidade de Harvard, eles mostram exatamente isso, que a depressão, a síndrome do pânico, a ideia negativa diminui drasticamente. E o otimismo, o bom humor, a abertura para o risco aumenta de uma maneira avassaladora depois que as pessoas integram as suas inteligências. Eu só não quero deixar passar uma parte aí dessa sua história, porque você disse assim, eu era bancária e aprendi a perdoar, virei empresária. Isso. Como assim? Como assim essa história? Porque, peraí, só porque o bancário não perdoa ninguém, não é isso, né? Não. É que eu era bancária porque o meu pai mandou eu ser bancária, né? Eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil e há 2 anos da aposentadoria eu quis fazer, né? Eu estava pronta para fazer uma virada. Nós fazemos parte daquela geração que os nossos pais achávamos que o emprego seguro era trabalhar no Banco do Brasil. Isso. Você teve competência de passar no concurso, eu não tive, e aí eu fiz essa mudança antes. Não é verdade. O meu pai, quando eu fui fazer primeiro que as meninas, meu pai era um feminista. E ele dizia que as meninas tinham que ter emprego para não depender de marido. Como nós éramos em 4, 2 meninas e 2 meninos, a minha irmã mais velha já tinha entrado no banco. E quando eu fui fazer o concurso, ele me disse assim, eu saí de casa às 6 horas da manhã para fazer as provas, e ele falou assim, se não passar, não é para voltar para casa. Nossa. Bom, então, aquele português bravo que eu morria de medo, não foi uma questão de competência, foi de sobrevivência. Não, mas você teve competência para poder passar. Eu poderia ser pressionado o máximo possível, não chegaria a esse resultado. Mas, enfim, só que você usou uma palavra-chave aí, perdão, que aliás é a palavra-chave que está no título do seu livro, Perdão, a Revolução que Falta. O ato de inteligência que vai curar a sua vida. Perdão e inteligência estão relacionados. Relacionados. Você sabe que esse livro é o primeiro livro aqui no Brasil, eu não posso nem dizer mundial porque eu não fiz a pesquisa, mas aqui no Brasil é o primeiro livro que não é religioso e que fala sobre o perdão. Porque o perdão tem muito a ver com religião, nós relacionamos muito com religião. Isso, está ligado, né, à bondade. Né? O próprio Jesus, né, diz você precisa perdoar 70 vezes 7. É a partir de Jesus, então, que se fala do perdão. Então, há 2000 anos, né, essa civilização cristã, de várias formas, ligam o perdão à bondade, ligam o perdão à beatitude, ligam o perdão ao ser perfeito e iluminado. E eu faço essa ligação com o ser inteligente. É uma questão de inteligência emocional perdoar. Por que isso? E qual é a importância que isso tem, por exemplo, no mundo do trabalho? Bom, primeiro é uma importância neurológica. A hora que você perdoa, você libera toxinas que estão destruindo os seus neurônios. Isso é neurociência. Então, é um nível de toxina por conta dos neurotransmissores que vão fazer os canais neurais, as sinapses, por conta da sua mágoa, do ressentimento, dos caminhos de vingança que você faz. Isso é um caminho neurológico. A hora que você perdoa, tudo isso se desmonta e você libera um espaço neurológico, um espaço mental para construir, para fazer uma construção neurológica positiva, portanto, de abertura e de mudança. E isso é muito positivo no ambiente corporativo. Por quê? Porque no ambiente corporativo você precisa de mudança 24 horas por dia. Né? Você precisa estar acompanhando atentamente, com muita atenção, cuidado e responsabilidade, as mudanças que acontecem diariamente no mundo.
para se manter ou no nível ou num crescimento, né? Agora, num nível de competitividade que nós temos hoje nas diferentes empresas, disputa por vagas, por metas e disputas por liderança dentro da empresa, perdoar pode parecer sinal de fraqueza? Pode. Não só pode, como muitas pessoas não abrem mão da raiva para Mas então você está me continuar a dizendo que não é competir. legal perdoar? Não, Porque talvez eu não consiga crescer na minha empresa? não, eu estou dizendo do paradigma atual, né? Então, assim, é isso, é o que as pessoas pensam hoje. Agora, se nós formos estudar as pessoas de sucesso, aquelas pessoas que ultrapassaram crises, que cresceram e que construíram dentro da crise, e nós vamos estudar essas pessoas, né? 50 dessas pessoas já foram estudadas em termos de como é que elas constroem o pensamento delas. Elas têm algumas características parecidas. Uma das características, elas não falam mal de ninguém. Perdão, essas pessoas, eu acabei de usar a palavra perdão, mas essas pessoas às quais você se refere são pessoas bem-sucedidas, E que ultrapassaram, líderes, etc. É exatamente, isso? e que Tá. ultrapassaram crises, né? Construíram dentro da crise, né? Não só cresceram, como construíram, né? Hoje nós temos muitas empresas que estão se garantindo, mantendo o pescoço fora d'água. Elas só estão fazendo isso esperando porque a crise vai passar. Não, nós estamos falando de pessoas que aproveitaram a crise para inventar coisas, para construir e para beneficiar o seu entorno. Mas você estava se referindo a algumas coisas Aos líderes. em comum que você se encontrou nestas 50 Isso. pessoas. Então, uma delas que me encantou, elas não falam mal de ninguém. Portanto, não existe a disputa pela desvalorização do outro. Hoje é muito comum isso, né? Quer dizer, eu não mostro o meu valor, eu mostro o desvalor do outro. Inclusive numa discussão quando você prefere destruir o outro a se construir. Isso, É exatamente. mais fácil desmerecer o outro. Quem tem as inteligências integradas, ele simplesmente é. E porque ele tem o valor que ele tem, ele não precisa desmerecer ninguém. Porque pode ser que tenham pessoas valorosas em outras áreas, mas ele reconhece e se apropria daquilo que ele tem de melhor. Portanto, acabou. Ele não precisa provar que você é pior que ele. Porque ele é. E tá tudo bem ele ser. Porque quando você começa a pensar, eu estou aqui refletindo em cima do que você está me dizendo e tentando enxergar algumas situações que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Quando você começa a olhar só o outro, colocar a culpa no outro, parece que você se livra assim de um peso. É ele que não permitiu que eu crescesse. Isso. É ele que não deixou que eu fizesse. Exatamente. Quando você faz isso, você se livra de um problema, parece. E não constrói, né? Porque o que eu estou dizendo é que esses profissionais, eles construíram na crise. Isto é, eles trouxeram para eles a responsabilidade, que essa é a questão. O perdão nos traz autorresponsabilidade. A vida é minha e a vida é problema meu. Não é problema de ninguém. Então, se eu fracasso ou se eu tenho sucesso, o problema é meu. Ninguém tem autorização de me destruir, a não ser que eu dê para essa pessoa autorização. E quando eu falo mal dessas pessoas, ou quando eu as denigro, eu estou dando para elas a autorização para que elas também falem mal de mim e também me diminuam. Isto é, a autorização fazendo com que elas me diminuam e eu acredite nisso. Eu estou aqui lembrando de Mário Quintana, com todas as distorções que eu possa fazer na frase dele, mas o sentido era mais ou menos esse. Mário Quintana dizia, o poeta, que o problema dos meus problemas é que eles são meus. Isso. Se fosse dos outros, aí não teria problema mais nenhum. Não teria problema mas nenhum. É isso, é mais ou menos isso que você estava me dizendo. Agora, você disse aí que há uma característica, essas pessoas não falam mal de ninguém. Não. Outras características identificáveis. Elas são o tempo todo otimistas. Então, elas veem possibilidades. E elas não são otimistas utópicas. Não é aquela coisa de falar, vai dar tudo certo. Não. Não é uma questão de ilusão. Você não está se iludindo. Não. É assim, se não deu deste jeito...
dará de outro. Existem possibilidades, é que eu ainda não enxerguei as possibilidades. Então, eu vou me abrir para enxergar outras possibilidades. São pessoas extremamente abertas para o novo. Todas elas, né? E isso é algo encantador, porque hoje nós estamos procurando respostas no passado para resolver um problema que é novo. Uhum. E as pessoas que estão construindo estão inventando respostas. Elas estão inventando respostas. E aí, se der certo, legal. Se não, elas dizem, tá, então deixa eu ver outra. Ou seja, ela admite o seu erro também. Quando ela Perfeito. percebe e aceita a troca. Isso é autorresponsabilidade. Errei, perdão, eu vou consertar. Perfeito. Agora, como é que a gente, que não foi forjado dessa maneira, até por tudo aquilo que a gente conhece das próprias empresas e do que a gente conhece do ser humano, Sim. né, para não deixar a culpa só nas empresas, vamos colocar a Isso, culpa na pra gente nós. também, aprendi com você hoje. Como é que a gente transforma? Porque me chamou a atenção quando lá na abertura eu disse que você é uma especialista em mudança de comportamento. Como é que a gente muda esse comportamento? Com autoconhecimento. E autoconhecimento tem tudo a ver com a palavra atenção. Você precisa prestar atenção em quem você é. Isso significa que você pensa o que pensa a partir de onde? As suas crenças foram construídas como? Com quem? Nós somos um sistema de crenças. Da onde vieram essas crenças? Você não nasceu com elas. Quando eu digo que eu perdoei e por isso pude sair do banco, eu perdoei meu pai. Eu perdoei meu pai para poder me libertar dele, para falar, papai, esse emprego era seu, obrigado, valeu, mas não é isso que eu quero fazer da vida. Eu só pude fazer isso quando eu deixei de ter raiva dele. Porque enquanto eu tinha raiva, eu tinha que obedecer. A hora que eu não precisei mais ter raiva e dizer, pai, valeu, eu entendi que era por amor. Você só queria o meu bem, obrigado. Mas agora, aos 36 anos, eu posso... Não, 38, eu posso... na verdade, eu tinha 36, porque eu comecei a trabalhar com 16, né? Eu posso cuidar da minha vida. E assim, obrigado por tudo que você me deu. Valeu. Isso fez bem para ele também? Fez. Claro que depois que eu pedi demissão no banco, ele ficou 6 meses sem falar comigo. Aí depois ele perdoou você. Mas aí ele reconheceu quão mais feliz eu estava. E aí ele disse, ok, você tomou a decisão certa. O Pablo Bizarri escreve para nós aqui no Jornal da CBN, ele está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, e ele faz um comentário aqui que é um clássico aí nessa história, mas que eu acho bem interessante dentro do que nós falamos. Ele diz assim, eu tenho um lema no trabalho que aprendi com um amigo meu há muitos anos, no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou o final ainda. O jogo é mais ou menos esse. É isso que as pessoas de abertura se propõem. Então assim, não deu certo o que é que nós faremos para dar certo? Então, o que eu tenho dito é que assim, como é que a gente mostra a nossa inteligência hoje? A situação é esta. Terrível, insuportável. Bom, enfim, pode contar montar o desenho mais triste, penoso que for. É este. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Isso é inteligência emocional. Eu uso todos os meus recursos, todos os meus talentos, porque eu me conheço, eu me apropriei do meu melhor e sei que eu tenho recursos para dar conta disso. Não sei como ainda. Por isso eu preciso fazer uma pergunta. O que eu faço? O que eu faço agora? O que dentro de mim eu aciono? Quais são os recursos que eu tenho disponível à minha volta? Como é que a gente resolve isso? Mas é problema meu. Esse é o papel dos líderes? E é isso que faz alguém ser líder dentro do seu grupo, dentro da sua empresa, seja lá onde for? Exatamente isso. A liderança é uma questão de responsabilidade. Quando o líder assume a responsabilidade, eu tenho 20 funcionários na minha empresa.
todos eles, quando erram, é problema meu. Mas e eles? Eles também. Mas eu os escolhi, eu os ensinei, eu os autorizei, eu dei o mentor que achei que poderia, eu dei o espaço para que eles fizessem. É problema meu. Então nós vamos junto. É meu e seu. O que nós faremos para consertar essa confusão aqui? Uhum. Porque não tem erro que não tenha conserto. Só para a morte, dizem os sábios. Para a morte, primeiro que não é erro, é a vida, mas para ela não tem acerto. Mas não morreu ainda? Vamos ver o que dá para fazer? Né? Não está morto? Tem conserto. Então eu chamo para mim e vamos junto. Porque na glória eu vou junto e na desgraça eu vou junto também. Hoje em dia, essa discussão sobre liderança ela é muito forte aí na sociedade e quando você conversa com as pessoas, parece que todo mundo quer ser líder de todo mundo. Primeira coisa que a gente tem que ser líder é de si mesmo. Exatamente. A autoliderança é fundamental e ela só vem com autoconhecimento. Pois é, deixa eu retomar a questão do autoconhecimento, porque não é a primeira vez que eu ouço essa questão aí de nós temos que conhecer a si mesmo. Qual é a maior barreira que tem para eu me conhecer? É medo. Medo? As pessoas têm uma fantasia de que vão conhecer um monstro, de que ela é má e de que ela tem que esconder o mal e tem que só mostrar, sabe, eu quero ficar bonita na fotografia. Então, não é mais ou menos assim, você não vai aparecer na minha casa às 6 horas da manhã quando eu acabei de levantar. Eu tô com o cabelo todo torto, tô com ramela no olho, tô com bafo de dormir. Isso eu não posso contar pra ninguém. Isso é feio. Não, isso é humano. Isso é meu. Mas eu tenho muita vergonha de mostrar esse humano. Então eu não conto nem pra mim que eu tenho. Né? Eu saio da cama, vou direto pro chuveiro, já... Quando eu saio do quarto, eu tô linda. Ninguém viu. Nem eu. Porque eu não passei nem pelo espelho. Então, você assim, está se escondendo de si mesmo. Isso. E tem uma fantasia de que eu sou feia e má. E não é, muito pelo contrário. Nós antes de começarmos o programa, nós estávamos conversando e eu garantindo para você que todas as pessoas valem a pena. Uhum. Porque todas as pessoas têm talento e luz. Só que elas não sabem. E se elas não sabem, elas não usam. E aí é papel desse líder descobrir esta pessoa também que existe dentro de você? Motivá-la. Porque eu imagino que se você não olhar dessa maneira, você começa a desperdiçar muito talento. Talvez você tenha dentro da sua empresa. Muito. É impressionante. Eu que lido com muitas pessoas, né? Imagina que pela minha sala de aula já passaram mais de 10 mil alunos. É impressionante o que as pessoas são desperdiçadas por briguinha, porque eu não vou com a cara do fulano, nem conheceu o fulano, nem sabe por que ele tá com aquela cara horrorosa. Sabe o que eu tô lembrando aqui? Eu gosto muito de futebol, né? E eu fico pensando assim, às vezes a gente se surpreende com um jogador que passou por um time, não rendeu nada, vai por outro, o cara diz, nossa, como é que ele tá jogando tão bem? É o líder, muitas vezes, que sabe o potencial e abre o espaço para aquele potencial. Abre espaço, exatamente o que você falou. As pessoas precisam de espaço para mostrar quem elas são. É exatamente o modelo que eu vivi com o meu pai. Eu não tinha espaço. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu ganhei um banquinho do meu tio. O banquinho eu nunca usei para sentar. Eu subia no banquinho para declamar. Até que meu pai quebrou o banquinho. Porque ele tinha muito medo, porque eu era muito extrovertida, muito falante, muito... Imagina uma menininha loirinha, bonitinha, o que o mundo não pode fazer com ela. Entra dentro do Banco do Brasil, tranca lá, e lá ninguém vai te fazer mal. Eu te deixo segura lá dentro. Isso, né? A hora que eu pude descobrir quem eu sou, eu fui pro palco. Eu sou palestrante do mundo, do país inteiro. Eu sou palestrante internacional. Eu tô sempre com o meu banquinho debaixo do braço. Porque eu me apropriei do meu talento e perdoei meu pai. O José Cláudio, através do e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, escreve para cá e pergunta aqui o seguinte: eu estou prestes a assumir um comando de um grupo na empresa em que eu atuo.
Uau. Que tipo de cuidados eu devo adotar? Bom, primeiro, aprende a respirar. Porque a respiração, ela nos traz consciência e presença. E a gente respira sem perceber, inconsciente de quem nós somos. Então, a hora que você respira, você fala, opa, tô aqui e agora. Depois, atenção é sua palavra de ordem. Você precisa olhar para as pessoas que estão à sua volta. E olhar significa dar para elas atenção. Olha no olho e presta atenção no que elas estão te falando. Isso é liderança. As pessoas vão ajudar muito se elas tiverem espaço para te contar todas as ideias que elas têm. Eu, na minha empresa, tenho muito pouca ideia. Que eu falo assim, gente, pensa por mim. E elas pensam. É coisa impressionante como as pessoas pensam. São criativas, inteligentes, incríveis. Eu digo, gente, nem passou pela minha cabeça isso. Nem passaria. Vamos fazer. E aí elas falam assim, mas e se não der certo? A gente faz outra coisa. Mas vamos fazer essa a gente já fez? Não. Esse erro a gente já cometeu? Não. Então, eu estou pronta para pagar. Erros fazem parte da nossa vida. Ai, é maravilhoso. Se Mas você é tão perguntar para difícil todas as admitir um pessoas... E você sabe que isso tem a ver com a nossa infância, né? A gente levou tanta bronca na nossa infância que lá pelas tantas a gente jurou que ninguém mais brigaria com a gente. Porque a gente ia ser grande. E que quando eu for grande, ninguém mais vai me criticar nem me dar bronca. Portanto, eu não posso mais errar. E se alguém me pega no erro, eu fico muito brava. E aí eu tenho um sonho de que eu preciso ser perfeito. O outro precisa acreditar, porque ele não pode me dar bronca. E isso tem tudo a ver com a nossa infância. Porque se você conversar com todas as pessoas de sucesso, você vai perguntar para elas como foi que você chegou onde você chegou. Elas vão dizer pelos meus erros. Elas nunca vão dizer pelos meus acertos. Porque os acertos são muito poucos na vida da gente. A gente erra muito mais do que acerta. Mas a cada erro, a gente dá um tropicão. Nós falamos disso assim que a gente chegou. E o tropicão faz a gente dar 3 passos para frente. Tá certo. Agora, é curioso isso, porque na realidade quando a gente lê, vê, assiste, ouve referências de pessoas bem-sucedidas na vida, a gente geralmente vê só os passos certos dessa pessoa. Se vende muito a imagem de quem acertou. Do sucesso, né? E na realidade, para se ter sucesso, precisa ter erro. O sucesso, ele é circular. Na realidade, ele é espiral. A gente caminha na espiral. Então, a gente volta e comete erros. E a gente fala assim, nossa, mas de novo. Não, você está 1 milímetro acima. Você cometeu outro erro. E você foi para frente. O sucesso nunca é linha reta. Não existe. Você falou aí em círculo, eu lembrei do que você tinha escrito no livro, que você fala do ciclo da vingança e fala do círculo virtuoso do perdão. Isso está sempre tudo relacionado? Tudo relacionado. Você pode passar a vida é circular, né? Você começa de um jeito e circula pela vida. Então é sempre circular. O círculo é a forma redonda, é a forma perfeita. Todo mundo cabe dentro do círculo, ele não tem pontas, ele não tem... Então, a vida é sempre circular. E o círculo da vingança deixa você numa espiral para baixo de insucesso. E o círculo virtuoso faz você viver uma espiral para cima de sucesso. Perfeito. Bom, Luísa, posso te pedir perdão? Claro. Então tá bom, vou te pedir perdão, mas o nosso tempo acabou. Ah, que pena. Mas espero ser perdoado por você. Tá bom? Até porque esse assunto é um assunto que certamente aí pode render muitas outras conversas. Sim. E quem quiser conhecer um pouco mais, pode conhecê-lo também no livro da Heloísa Capelas, que é este livro que eu tenho aqui em mãos, Perdão, a Revolução que Falta, o ato de inteligência que vai curar a sua vida, ou conhecer
o trabalho da Heloísa Capelas lá no seu site também. Isso. heloisacapelas.com.br. Perfeito. Simples assim. Simples assim. Heloísa, super obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Milton. Muito obrigada. Muito obrigada aos ouvintes. Heloísa Capelas, que é diretora do Centro Hoffman no Brasil, foi nossa entrevistada hoje no Mundo Corporativo. Você que participou ao vivo desse programa, o nosso agradecimento também. E a lembrança de que a nossa ideia é que isso que nós trouxemos aqui seja compartilhado com outras pessoas e que você agregue o seu conhecimento a isso, o seu olhar, a sua opinião. Por isso, se você quiser, participe do nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Tem um espaço aberto, você vai lá, se inscreve, é de graça, publica a sua opinião, lê a opinião de outras pessoas, artigos de outras pessoas, ou seja, a gente faz aqui com que esse conhecimento seja compartilhado. A gente vai ser muito mais feliz. Tá certo? Até um próximo capítulo.